Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula de função do primeiro grau, perguntas e respostas. Como saber se a função é crescente ou decrescente? Então temos dois casos. Pela equação, aí você observa a equação. Se o a for positivo, a função é crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. E se for através do gráfico, ou seja, a reta está pronta, o gráfico está feito, como você saber se a função é crescente ou decrescente? Pela posição da reta. Se ela tiver esta posição, função crescente. Se ela tiver esta posição, função decrescente. Tá claro? Como saber se a função é crescente ou decrescente? Outra pergunta. Pegar aqui o papel. Outra pergunta. Por que o coeficiente angular é calculado por 2 pontos da reta? Eu tenho que ter 2 pontos da reta para calcular o coeficiente angular, né? Que é o A do AX mais B. É porque 2 pontos quaisquer da reta nos dão a tangente do ângulo que ela forma com o eixo X. Agora, se você tiver no gráfico o coeficiente linear D e a raiz, mais prático ainda. Veja bem o exemplo. Vamos fazer aqui um gráfico, ó. Veja lá. Uma reta aqui, ó. Opa, uma reta crescente aí, tá vendo? Ó, se você tiver o coeficiente linear, que é o coeficiente linear? Ponto da reta corta o eixo Y. O 4, o AX mais B, o B é 4, certo? E esse ponto aqui é a raiz. É o ponto onde a reta corta o eixo X. Vamos dizer que essa raiz seja menos 3. Então, eu tenho aqui 2 pontos. O ponto 0,4 e o ponto menos 3, 0. Tá vendo? 2 pares ordenados. Como eu te falei, se você tiver a raiz e o coeficiente linear B, é mais prático ainda. Por quê? Porque o ângulo alfa está aqui, ó. Como é que você calcula o tangente de alfa? Cateto oposto, olha ele aqui. Dividido pelo cateto adjacente, olha ele aqui, ó. Quanto mede aqui de 0 a 4? É 4. Cateto oposto. E o cateto adjacente de 0 a menos 3, a medida? É 3. Certo? Então o A vai ser o quê? Cateto oposto, 4. Dividido pelo cateto adjacente, 3. 4 terços. Ah, mas e esse 3 negativo? Não, a reta é crescente. Tá lembrado quando a reta é crescente, o A é positivo? E na verdade, é a medida, é a distância que nós estamos medindo. Não é o valor com sinal, é o valor em módulo, tá? Então, ó, cateto oposto a alfa, 4 dividido pelo cateto adjacente, 3, 4 terços. Certo? Não é boa? Vamos ver aí outra pergunta. Como fazer o gráfico pela equação da função? Então, dada a equação da função, como fazer o gráfico? Você deve determinar, gente, para fazer o gráfico, deve determinar a raiz, que é um ponto importante. A raiz é o x que zera o y, certo? É o par x0, né? E você deve determinar também o coeficiente linear b. Ele é o y que zera o x, é o ponto onde a reta corta o eixo y, olha lá. Ele é o ponto 0, y.
Então calcula os 2 pontos. Esse aqui você tem na equação, aquele lá você calcula, tá? Aí você, com esses 2 pontos, você determina a reta. Olha o exemplo. F de x igual a menos 3x mais 2. Como fazer o gráfico, né? Pela equação da função. Vamos calcular a raiz. A raiz você calcula fazendo o quê? Igualando o y a zero, porque ela zera o y. Então, menos 3x mais 2 igual a zero. O x vai ser o quê? O 2 passa subtraindo, o 3 passa dividindo. Ah, não muda de sinal não, ele passa dividindo. Se você quiser multiplicar por menos 1, antes de fazer isso, ou do contrário, vai dar a mesma coisa. Qual é a raiz? É 2 terços, tá certo? E o coeficiente linear aqui é o 2. Então aqui, com essa raiz, você tem o que? O par 2 terços e 0. Já aproveitei aqui o espaço. E o b é 2. Então você tem o par 0, 2. Com esses 2 pares você faz o gráfico, correto? Você faz o gráfico. Olha aqui, 2 terços e 0. Pode ser aqui mesmo. 2 terços, um valor aqui, e 0 e 2. 2 aqui em cima, certo? Você tem então uma reta aqui, ó. Está observando que esse pontinho é a raiz 2 terços? E esse pontinho é o coeficiente linear 2 da função? Essa reta é decrescente, de fato ela. O coeficiente angular é menos 3. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Certo? Não é uma boa? Olha, estou aqui com alguns segundos. Próxima aula a gente continua, tá bom? Com perguntas e respostas. Perguntas e respostas rápidas e diretas e objetivas. Então até a próxima aula de função do primeiro grau, com perguntas e respostas. E obrigado.